Olá, meus irmãos em Cristo Jesus, graça e paz. Também queria deixar uma palavra para você meditar um pouco e te fortalecer neste momento em que passamos. Muitas pessoas estão fazendo lives ou gravando vídeos sobre esse momento que nós estamos vivendo. E a maioria das pessoas que eu tenho ouvido também fala sobre o deserto que estamos passando. Eu gostaria também de falar sobre esse deserto. Quando ouvimos a palavra deserto, vem à nossa mente a falta de alguma coisa, não é mesmo? No deserto, vamos falar literalmente, temos a falta de água, temos a falta de alimento, falta de sombra, enfim, no deserto é muito difícil alguém se alegrar, é ou não é? Querer voltar para o deserto de tempo em tempo, já pensou? Quem que quer voltar para o deserto? Ninguém. E no deserto espiritual? Também tem falta. Falta de fé, falta de paciência, falta de diálogo, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo nessa quarentena, falta de tempo, falta de dinheiro, muitas vezes falta até de alimento, não é mesmo? O deserto espiritual funciona da mesma maneira que o deserto literalmente falando. Mas podemos passar por esse deserto tranquilamente, sem estresse, sem nos apavorar, só seguindo as instruções de Jesus, a palavra de Deus. Vamos refletir um pouco na passagem de Marcos, capítulo 6. Neste capítulo, vemos que Jesus envia os seus discípulos de dois em dois para pregar o evangelho, pregar o arrependimento, para curar os enfermos e expulsar os demônios. Mas vejam o que acontece a partir do versículo 30. Vou ler para vocês. Marcos 6, a partir do 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele, Jesus, lhes disse: Vinde, repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que vinham e iam. Então foram a sós no barco para um lugar solitário, para um lugar deserto. Muitos, porém, os viram à parte, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes dele. Então nós vemos que Jesus mandou de dois em dois, eles foram fazer a sua parte, ensinando o evangelho, proclamando arrependimento, curando enfermos, expulsando demônios. Todos estavam felizes, todos estavam querendo falar para Jesus o que eles estavam fazendo, o que eles tinham feito, mas de repente Jesus o quê? Ele estava entusiasmado e de repente Jesus os manda para o deserto. Venham comigo para o deserto para descansar. Descansar no deserto? O que Jesus quis mostrar para isso? Espera lá, deserto? Deserto não foi onde Jacó prosperou? Deserto não foi onde Jesus foi tentado? Deserto não foi onde Moisés, o libertador do povo de Deus, morou durante 40 anos? Deserto não foi onde o povo de Deus, o povo de Israel, andou durante 40 anos na saída do Egito? E as suas roupas e os seus calçados não ficaram gastos? Deserto. E Jesus chamou os discípulos que estavam felizes da vida para descansar no deserto. Veja o que aconteceu. O povo, quando souberam que Jesus e seus discípulos estavam indo para o deserto, eles falaram: opa, vamos para lá também que vai sobrar para nós. Jesus vai nos ensinar também. E os discípulos estavam ali, descansando no deserto, entre aspas, enquanto o povo, que também estava no deserto, queria ouvir a palavra de Jesus. Aquele povo não conhecia Jesus ainda. Mas eles queriam ouvir a palavra de Jesus e queriam ser libertos, queriam ser curados. Opa, peraí. E nos dias de hoje, nós cristãos, os embaixadores de Cristo na terra, estamos parados em casa por causa dessa pandemia, onde tem falta de paciência, muitas vezes falta de alimento, falta de compreensão, falta de trabalho, enfim, e muitos que ainda não conhecem Jesus também estão no mesmo deserto. Olha, que interessante.
esperando ouvir uma palavra que console, que anime, que haja esperança, que o que temos feito, nós como cristãos, o que nós temos feito? Pouco ou nada. Pessoal, temos que colocar em mente que nós temos que passar para os outros o que nós sabemos, a verdade sobre Jesus, sobre por que ele veio para a terra, a obra maravilhosa que ele fez na cruz do Calvário. Ah, Mauri, mas eu não sou muito bom nisso. Eu sei poucos versículos, eu sei alguns versículos só. Em vista de muitos, eu não sei quase nada. Mas voltando para o texto de Marcos, na sequência, o que aconteceu ali, o povo estava com fome e os discípulos pediram para Jesus que mandasse para eles para casa, para que eles pudessem comer. Mas o que Jesus disse? Deem vocês mesmos. E o que os discípulos retrucaram? Senhor, não temos nada, não temos muita coisa, só temos 3 pães e 2 peixes. Para aquela multidão de pessoas era pouco. Mas Jesus falou, tragam esses 3 pães e 2 peixes aqui. Que versículo que você tem para compartilhar com seus irmãos? 2, 3 versículos? Ou 1? Alguma coisinha sobre Jesus? Pense nisso. Jesus abençoou os alimentos, distribuiu ao povo. E diz a palavra que mais de 5.000 pessoas comeram aqueles alimentos, aqueles peixes e os pães. E sabe quanto que sobrou? 12. 12 cestos de alimentos cheios, lotados. Todo mundo se fartou de comida e ainda sobrou muita comida. Meu irmão, minha irmã, o pouco que nós temos é muito para aqueles que não têm nada. Mas se a gente acha que tem pouco ainda, os nossos pastores sempre estão nos alertando, nos orientando. Busque mais a Deus. Leitura da palavra constantemente. Agora que nós estamos assim, nessa época de quarentena, não temos muita coisa para fazer, não podemos sair muito de casa, vamos ler a palavra, vamos ouvir a palavra, vamos nos encher para a gente poder passar para as outras pessoas experiências, passar esperança para as outras vidas que ainda não conhecem Jesus. Muitos estão sedentos. E o que nós temos feito? Ah, mas eu não sei fazer muita coisa. Ontem mesmo, esse final de semana, eu coloquei nos grupos lá, compartilhe com seus amigos o link dos cultos, porque através disso é um evangelismo. Você não precisa falar nada, você só compartilha. A outra pessoa que vai receber, vai só clicar um botãozinho ali e vai aparecer o culto, o pastor falando, a palavra de Deus sendo ministrada. E sabe quanto vai sobrar para nós? Muito, 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 muito. Tanto espiritual quanto material. Em nome de Jesus. Amém? Não vou me estender muito não, muito tempo já. Mas pense nisso. Deserto. Lugar onde a gente pode se alegrar, a gente pode passar com tranquilidade quando a gente é seguido pelo Espírito Santo e que nos dá sabedoria para isso. Amém? Pense nisso. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Em nome de Jesus.